Boku no Hero Academia, capítulo 254. Continua o drama de Oboro, ou melhor dizendo, não seria Kurogiri? Sei que o Aizawa tá sofrendo. Imagina, o Kurogiri não é o Oboro. E o Aizawa tá passando por isso tudo, tá revivendo uma grande tristeza da sua vida. Baita irresponsabilidade do Tsukauchi e do Gran Torino. Mas não é uma irresponsabilidade, é como o Gran Torino diz, né? O que o Aizawa vê como milagre, você tá esperando um milagre aqui, o Gran Torino vê como uma possibilidade. E o Aizawa, enquanto herói, pode cumprir esse papel. O Aizawa até se questiona, por que não contatar a família dele? Pô, o Aizawa, além de ter sido amigo, é um herói, então ele tem postura para poder resolver essa situação. Talvez a família ficasse bastante impactada, se tremendo toda ali, né? Numa situação dessas. Vamos analisar esse capítulo para vocês e vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. A gente tá analisando o anime toda segunda e o mangá todo sábado. Fofoca para aquele amigo que ainda não conhece o Oblu, que tem muito Boku no Hero Academia aqui no canal, para mais pessoas se inscreverem e a gente chegar nos 300 mil inscritos. Olha só, galera, Boku no Hero dominou tudo na Jump essa semana, né? Porque foi capa da Jump, uma baita capa, fazendo aí uma alusão ao filme, né? Concentrando no Deku e no Bakugou. Também tivemos páginas coloridas. No capítulo passado já tinha sido dito que teríamos mais uma página colorida, mas a do Ida foi tão humildona que eu achei que seria mais uma página única, né? Mas aqui foi um spread, foi um pôster com os novos uniformes, também comemorando a nova enquete de popularidade, no caso, os resultados dessa enquete de popularidade. E os uniformes estão insanos, velho. Olhem só o novo uniforme do Bakugou, que ainda não foi apresentado de maneira oficial na narrativa, mas a gente já vê nesse pôster. Insano! Mas, por falar no Bakugou e no resultado da nova enquete de popularidade, galera, Deku tá com uns 12 mil votos em segundo lugar, Bakugou com 22 mil votos em primeiro lugar. Eu até mandei um tweet lá no Twitter que reverberou mais do que eu pensava que iria reverberar, né? Gerou uma discussão bem interessante, porque eu costumo dizer, quando eu vejo, não é de hoje que o Bakugou tá na frente do Deku, mas me parece que o Kouhei, ele criou um protagonista falho dentro da sua própria narrativa, que não cativa, não conquista o público. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que não é isso, é algo que eu tô ponderando, que eu tô pensando e tal, no passar dos dias, né? Porque o Deku é amorzinho, eu gosto muito mais do Deku do que do Bombinha. Inclusive, eu terminei o tweet falando isso. Então, acho que isso é mais um reflexo de como tá a sociedade hoje em dia, né? Sei lá, o Bakugou é interessante porque no espectro do shonen ele tem uma quirk de explosão e a ação tá concentrada naquele personagem, mas é doideira demais você perceber isso. Sei que o filme 2, que vai ter muito do Bakugou, olha só o que as enquetes de popularidade nos trazem, hein? Porque o Kouhei, os editores vão percebendo a popularidade de certos personagens e a gente vai ver mais desses personagens nos filmes. Então esse filme 2 estreia no dia 20 de dezembro, é a próxima sexta. A gente só vai ter acesso a esse filme, eu creio, lá para julho do ano que vem. É triste, né? Mas quando tivermos acesso a gente vai fazer a análise aqui. E olhem só, preste atenção nessa data também, dia 20 de dezembro, porque é quando estreia The Witcher e teremos muitos vídeos aqui no Oblu. Convido o fandom de Boku no Hero Academia a acompanhar os vídeos de The Witcher aqui comigo no canal. O capítulo começa e é bem triste a gente ver o Shirakumo Oboro naquele estado felizão, justamente porque a gente já sabe o fim que ele teve. Ou não foi o fim, né? Foi a continuidade que ele teve, porque ele pode... algo dele pode estar vivo ali dentro do Kurogiri, pô. É uma existência muito triste. Tipo, a alma dele não descansou, não foi embora. Ele tá ali sofrendo constantemente, sabe? E aí você vai vendo o personagem na sua juventude, otimista, sonhando em ter a sua agência de heróis ao lado do Aizawa, do Mickey, né? Do Present Mickey. E agora tá reduzido a isso aí, velho. O Kurogiri, ele pode ter sido o primeiro Nomu, o Nomu original,
construído tendo o Oboro como o corpo do Oboro. E foi o All For One, quando eu estava sendo interrogado ali pelo Tsukauchi, pelo Gran Torino. Eu acredito que o All For One sempre recebe umas visitas desse tipo, porque ele é o cabeça de um plano muito mestre que eu acho que está em desenvolvimento. Por isso que eu não acho que o Shigaraki vai ser o vilão final. Eu acho que o Shigaraki vai ser o vilão final do primeiro ano da UA, mas teremos um grande desafio ao final do segundo ano, ao final do terceiro ano, tipo Harry Potter, que passa o ano letivo e no final do livro você vê um grande desafio para o Harry Potter enfrentar, né? E aí, se o All For One soltou essas dicas, eu acho que isso pode ser parte de algum plano dele. Agora, onde que se encaixa as peças para ele poder fugir de Tartarus, a prisão em que os grandes vilões se encontram, né? Lembrando que o Sten tá aí preso também, hein? E aí, o All For One, além de dar as dicas, ele diz que roubou o corpo do Oboro antes da cremação. É muito pesado, velho. Imaginem vocês, aquele best friend forever que vocês têm, agora botem ele na situação do Oboro / Kurogiri. E como vocês se sentiriam em relação a isso? O Aizawa chega a dizer, é bem legal essa frase, né? Tipo, é meio que uma quebra de parede, da quarta parede. Me trouxeram aqui achando que um milagre aconteceria decorrente do poder da nossa amizade. Por favor, a vida real não é um mangá shonen. Mas aí não é disso que se trata. Ou se trata um pouco, porque o Gran Torino diz, com as devidas explicações, com as devidas revelações, milagres viram possibilidades. E aí o Gran Torino fala do Nomu High-End, aquele que foi derrotado pelo Endeavor, que o Nomu High-End tinha personalidade e, analisando os restos do Nomu High-End, eles traçaram ali um DNA, cruzaram com um banco de dados e o corpo original que serviu de base para aquele Nomu High-End era de um delinquente que participava de torneios de lutas ilegais, meio que um Kengan Ashura de Boku no Hero Academia. Então, isso também me abre possibilidades para pensar que outros vilões foram pegos aí de base para os próximos Nomu High-End. O Aizawa vai escutando aquilo tudo, vai observando o Kurogiri, mas ele não vê o Oboro no Kurogiri. E ele diz que inclusive já lutou, já teve um momento de trocação com o Kurogiri antes. Provavelmente foi naquela invasão da USJ, pelo que eu tô lembrando, né? Ou foi no QG dos vilões, um pouco antes do incidente de caminho. Não, mas o Aizawa especifica que foi na UA. Então foi na USJ, né? No incidente da USJ. Só que aí, beleza, tu não tá percebendo o Oboro no Kurogiri, já lutou com ele, mas podem ter havido modificações nas memórias do Oboro. E aí o Tsukauchi quer que o Aizawa e o Present Mic despertem o Oboro no Kurogiri. Agora imaginem o primeiro momento de impacto, né? O Oboro volta. Tipo, ele não vai voltar. Opa, galera, deixa eu passar as informações que eu sempre tive da Liga dos Vilões. Não, vai ser um processo. Mesmo que o Aizawa e o Present Mic consigam, vai ser um processo muito doloroso para todos os três. Se eles conseguirem, no primeiro momento, o cara vai ficar em coma, eu acredito. E é louco, né, a gente perceber que o corpo do Oboro hoje é essa fumaça aí. Será que tem a ver com a quirk que o Oboro tinha? É aí que chega o momento do Aizawa perguntar sobre a família. Por que é que vocês não chamaram a família deles? Mas, eventualmente, a família viria logo depois dessa escolha de chamar o Aizawa e o Present Mic, porque é como a gente estava debatendo, né? Eles são amigos do Oboro e são profissionais, então eles têm aquela postura, eles têm aquela malemolência de estar lidando com aquela situação, e mesmo sendo profissional, o Aizawa chora no final do capítulo. Então é pesado, imagine tipo a mãe do Oboro aí, o pai do Oboro, sei lá, um irmão, uma irmã. Pesado demais, pô. Daí chega o momento que o Aizawa apaga a quirk do Kurogiri, mas a fumaça preta permanece, velho. O Present Mic até constata, pô, o corpo dele é feito dessa coisa aí, né? E o Kurogiri acorda nesse momento. Eu não entendi muito bem quando o Aizawa apaga a quirk, né, com o seu poder de Eraser, e ele acorda. Eu não vi um vínculo nessas ações aí, essa ação e essa reação. Vocês viram? Vocês complementam nos comentários, beleza, galera? E aí o Kurogiri desperta preocupado com o Shigaraki. Aí o Present Mic não vê muito sentido, porque o Aizawa começa a falar, não, ele realmente era preocupado
com as pessoas, né? Quando tinha um gatinho na árvore, ele tomava frente para resgatar. Então, ó, essa parece ser uma diretriz do Kurogiri, mas talvez seja a essência do Oboro de super proteção. O Aizawa vai praticamente no monólogo, ao ponto que o Kurogiri diz: você veio aqui se confessar, tem um cara de padre. O Aizawa vai lembrando dos tempos com o Oboro e conta como ele procede enquanto professor atualmente na UA, que ele é bastante duro com os alunos, que ele expulsou diversos alunos, mas só no papel, segundo o President Mickey. É aí que a gente vai lá pra UA, pra sala 2A, que legal ver alunos segundanistas, né? E os alunos estão falando do Aizawa, que ele saiu meio apressado, meio nervosão, né? E, pô, nunca vi o Aizawa daquele jeito. Ah, mas é porque ele tá sendo realmente com aquela postura, né, do professor durão. Mas não, as alunas ali que estão confabulando começam a falar que ele saiu de uma maneira diferente, ele estava expressando emoções de uma maneira diferente, né? E é engraçado que nesse momento que tem umas alunas conversando, tem a Wanda do One Piece ali, né? Tem uma aluna meio um híbrido com um cachorro e tal. E aí os alunos vão falando sobre como terem sido expulsos certa vez ajudou no crescimento deles. E aí a gente descobre que o Aizawa tem permissão para expulsar os alunos e também para readmitir esses alunos. Agora o louco é que essa expulsão dura quanto tempo? Dependendo do tempo eles vão ter que fazer um supletivo daí, né? Será que ele expulsa e o aluno volta sendo primeiranista de novo ou segundanista de novo? Saca? E o Aizawa diz que essa é uma forma dos estudantes experimentarem a morte. Eu entendo muito bem esse exemplo de morte que o Aizawa deu, porque eu já repeti de ano. Não foi expulso, mas eu repeti de ano, eu repeti a 8ª série. Fiz a 8ª série 2 vezes, com 14 e com 15 anos. Então é um sentimento assim, galera, quando você vê os seus amigos avançando. Aí no caso eu não sei como funciona aqui na UA, né? Mas eu tive que fazer todo aquele processo de novo. Pra mim foi bem de boas, porque... não na época, é fácil falar hoje. Porque na época eu tava sofrendo muito, mas eu conheci grandes amigos que eu levo até hoje. E doideira, né? Que a galera que avançou para o primeiro ano, que hoje a nomenclatura mudou, né? Acho que... Produção! 8ª série é o que hoje? 9º ano? Sim. 9º ano. E aí, no 9º ano, eu fui fazendo esses meus grandes amigos. A galera que seguiu para o ensino médio, eu perdi contato. E hoje eu nem lembro mais que eu repeti. Mas aquele processo na época me deu uma maturidade muito grande. Porque opa, não estudei, olha só no que deu, tá ligado? Fazendo vídeo de youtuber. Não estudei, olha só no que deu. E aí, quando eu comecei a minha 2ª e 8ª série, eu tava com uma postura do tipo, vamos focar, vamos estudar. Claro, né? Tem hora que você dá um deslize, tropeça aqui e ali, mas no geral eu adquiri aquele pensamento de que pra eu ir pra frente, pra eu avançar, eu preciso estar estudando. O Aizawa, no final do capítulo, revela o seu sonho, por assim dizer, né? A sua ambição enquanto herói. Ele sempre desejou que os heróis impulsionassem os outros, assim como o Oboro fazia com ele, porque o Aizawa jovem tinha uma personalidade mais hesitante, né? Como se o Aizawa ele fosse uma espécie de Tamaki, o Sanita, e o Oboro fosse o Togata Mirio, sempre felizão ali, empolgado, né? Então é muito bonito o Aizawa perceber a visão dele do que é um herói. Eu acho que até o Aizawa pode pensar que ele não é digno de ser um herói de repente. É uma discussão que me lembra muito aqueles ideais do Sten, né? Essas coisas de repente podem se misturar narrativamente falando. No final do capítulo, o Aizawa, chorando, diz: Oboro, se você estiver aí, vamos virar heróis juntos. Que lindo, galera. Ó, foi de partir o coração ver o Aizawa chorando. E é muito simbólico, porque ele tem uma quirk ocular. Ele inibe as quirks de terceiros com o olhar. E agora o cara tá chorando, velho. Pesado, viu? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que foi debatido. Deixa nos comentários. Lembra que... Quer dizer, a live já passou. Eu tô gravando esse vídeo no sábado e ia falar que hoje tem live. Mas aí, de qualquer jeito, vocês veem a live on demand que foi ontem. Beleza? Até a próxima.